E vamos para mais uma resenha de mais um livro, que no caso é Noites Brancas. Eu estou muito atrasado nessas resenhas, mas eu preciso realmente passar todas elas. Tem muitos livros que eu já li, que eu ainda nem comecei a fazer as resenhas, mas eu vou passar aos poucos para vocês, tá bom? Noites Brancas é o primeiro contato que eu tive com literatura russa, logo com Dostoiévski. E eu já vi diversos livros, diversas pessoas falando bem sobre literatura russa, apesar de ser um pouco complexa, mas também muitas pessoas falando que Dostoiévski é o melhor. Eu paguei para ver e realmente é muito bom, muito bom. Lógico, eu não tive experiência com outras literaturas, logo eu não tive tanta experiência, tanto apreço por literatura brasileira, mas é muito interessante que o que é abordado por Dostoiévski é surreal, surreal. Meu nome é Luciano, lógico, não poderia deixar de falar para vocês. Esse canal é voltado para desenvolvimento pessoal, dicas práticas para que a sua vida mude para melhor. E algo que muda para sua vida para melhor, não é somente ler livros de autoajuda, é experimentar isso na prática. É ler literatura, filosofia, artes, que vai fazer com que a sua mente expanda cada dia mais. Noites Brancas, um romance curto que se passa em São Petersburgo. Nossa, é muito interessante como o autor aborda toda a riqueza de detalhes que, literalmente, para quem não gosta de histórias de romances como eu, você acaba se envolvendo na história de uma forma muito profunda. Você se interessa muito profundamente e é muito legal. Eu fiquei muito entusiasmado, fiquei até surpreso como que uma história de amor chamaria tanta atenção. Não só isso, conta a história de um jovem solitário. Ele, no formato de uma primeira pessoa, ele começa a contar a história de 4 noites de verão. Como que ele se apaixonou por uma moça que está aguardando quem? O seu amante voltar. Logo quando você aborda essas situações, a riqueza de detalhes, desde uma situação que ele sai do seu alojamento da sua casa e vai se encontrar próximo da jovem, e aquele romance, aquela situação que te gera entusiasmo, mas também te gera preocupação e ao mesmo tempo te gera expectativa, como que vai ser a próxima noite, é fantástico como Dostoiévski consegue abordar isso de forma muito mais clara, de forma muito profunda, é muito interessante. E eu nunca tinha tido esse contato ao tal ponto de, quando eu estava lendo o livro, eu me imaginava na situação. E isso que o autor traz esse significado. Por isso que literatura russa é por muitos abordado ser a melhor literatura que existe. Não sei porque eu não tenho tanta experiência e é a primeira literatura russa que eu tenho contato, mas é muito bom. Logo, existem alguns pontos que são abordados nessa literatura. 1. Amor e solidão. 2. Saudade intensa. E 3. Fantasia. Já parou para imaginar que depois que você se torna velho, 30 anos, velho não, amadurece, automaticamente você passa a sentir menos emoções que são intensas demais, como aquela saudade, aquele amor intenso para aquela pessoa que se passou. Logo, esse livro te faz você reviver esse sentimento, essa sensação, e é muito interessante, é muito legal quando você sente essa sensação. E o autor aborda muito bem, muito claramente isso. Com tudo isso abordado por Dostoiévski, riqueza de detalhe, a profundidade da história, a intensidade das emoções, uma coisa que fica muito evidente. Quando você começa a ler literatura boa, de qualidade, você começa a ter uma compreensão mais profunda do ser humano. Você começa a ver que o ser humano é muito mais complexo do que você imagina. Você começa a ter um pensamento mais crítico e mais profundo acerca disso. Por isso que é muito interessante você que está lendo o livro, não leia somente livros de fantasia, não leia somente livros de autoajuda, não sendo crítico na situação, porque eu leio muitos livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, mas você precisa ler literatura. Uma boa literatura faz toda a diferença para que você possa compreender a complexidade humana e quanto que ela é necessária na sua vida. Às vezes, em certas situações que você não está compreendendo hoje, o livro vai te trazer esse entendimento e as tomadas de decisões vão ser muito mais claras. Ok? Simples, prático, eu precisava compartilhar com vocês mais desenho. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva nesse canal. Eu preciso da tua ajuda para que esse canal cresça a cada dia mais, ok? Te espero na próxima.